Seu Paulo, o que é que você imagina a empresa familiar? É problema, é solução, é qualidade, é mais fácil? O que é que você entende por isso, seu Paulo? Eu acredito assim, João, que eu vou te dizer com bastante autonomia, certo? Empresa familiar nunca é simples, certo? Ela sempre tem um diferencial das outras empresas. Primeiro, você vai ter um sócio que seja dentro do quadro da sua família, tipo um irmão, um tio, um pai. Será que isso ajuda ou atrapalha, seu Paulo? Às vezes ajuda e às vezes também atrapalha, certo? Porque assim, a gente costuma dizer que aliás, toda empresa ela tem que estar preto no branco, certo? Se você vai abrir uma empresa com um familiar, seria bom antes, certo? Realmente você chegar a conversar, saber que tipo de conversa, que tipos de assuntos, saber com quanto vão começar a iniciar, quem vai tomar a administração, quem vai ficar em cada setor. Certo? Excelente. A gente fala nesse episódio de empresas familiares, tem vários desafios a ser trabalhado e várias barreiras, né, para serem quebradas. Primeiro ponto em empresa familiar, a gente tem que saber primeiro separar as obrigações de cada sócio. Então isso é a etapa inicial para qualquer empresa familiar de sucesso. Hoje o que a gente se depara por aí, muitas empresas, né, familiares, questão de ego, questão de cobrança, como fazer Exatamente. Perante a pessoa que está do seu lado por ser um familiar. Às vezes Será que eu posso cobrar de forma mais taxativa? Justamente. Exatamente. Às vezes as pessoas ficam receosas, tenho que falar mais duro aqui com o meu filho, mais ríspido, né? com minha esposa, com meu irmão, seja lá quem for. Então esses são os desafios de empresas familiares, né? Então, realmente tem muitos obstáculos. Então, quando você começa um negócio, você sabe realmente o papel e responsabilidade de cada um, o negócio torna muito mais viável, para você, né? Conseguir realmente ter sucesso no negócio. Show de bola. Mas quando você começa realmente um negócio com esses conflitos, então a tendência é dar errado. É o que a gente vê no mercado. Muitas empresas familiares realmente... E empresas de nome, né? De porte. Com certeza. Então, assim, o desafio e a quebra de paradigmas para essas empresas, tanto faz do porte, se é pequena, média ou grande. Sempre vai existir. A gente sabe que, às vezes, no papel... É uma coisa. É uma coisa. Quando você vai para a prática, é outra totalmente Vamos pro ringue, diferente. né? Vamos pro campo de batalha, né? Porque no papel a gente faz mágica, mas quando vai para a prática, essa mágica deixa de existir, né? Então, assim... Falar é fácil, né? É importante a gente frisar que não necessariamente a gente faz um levantamento dentro de um papel, dentro de uma projeção, a gente vai ser assertivo no nosso regime tributário. Então, cabe a gente, como BIPO, como empresa, como contabilidade, como parte de análises tributárias que a gente faz constantemente, de chegar numa situação real que o cliente tem, de mostrar o melhor caminho para eles, né? Então, nossa equipe faz isso constantemente. Então, quantos clientes a gente recebe aqui que hoje está no lucro presumido, mas a gente faz uma análise, olha que o cara tem 5, 10, 15 anos de existência, mas quando a gente faz uma análise que ele deveria sair do presumido para o lucro real, ele vai economizar X mil por mês, então é algo que isso aí é constante, então a gente tem que fazer. Então é muito difícil, no começo do negócio, como esse cara da franquia, saber se ele vai ser simples, real ou presumido. Ele pode prever um faturamento de X mil reais, que na realidade... ele em um ano pode estar extrapolando esse faturamento que é o fixo do simples e do permitido. Esses feedbacks é justamente pensando eu sentado nessa cadeira como prestador de serviço, eu sentado na outra cadeira como consumidor, né, como cliente. Sobre isso, algo tão cultural aqui na BIPO que eu levo no momento que eu estou falando com algum fornecedor nosso. Eu falo o seguinte: vocês têm o tempo de vocês para me responder. Beleza, para atender a minha demanda. Mas o que eu preciso é de um feedback. Eu não consigo planejar os meus próximos passos se eu não tiver um feedback. Então, se eu, como consumidor, tenho essa visão, eu quero passar o melhor para o meu cliente BIPO. Então, isso é a nossa cultura aqui na BIPO. A nossa cultura é de sempre dar o feedback. Até porque, Eugênio, quando a gente passa o feedback para o cliente, mesmo a gente não tendo a resolução do cliente no período que a gente... supôs, colocou para o cliente, ele fica mais aliviado, ele vai ficar mais tranquilo, ele vai entender que é algo que a gente está se preocupando, Exatamente. Mas é algo que depende de um externo, como o João colocou, e não, estou vendo que a BIPO está fazendo, mas é algo que não depende 100%, então eu estou tendo um retorno, eu posso ficar tranquilo e esperar a minha... E entrando na diferença que o João falou, essa é a diferença da contabilidade tradicional para digital.
Passava 15 dias, eu não recebia nenhum feedback. Nada, zero, nenhuma resposta. E ainda tinha que ligar, pedir novamente. Ligava, não atendia. Como cada opção tributária reflete na contabilidade do meu negócio? Ele está perguntando, eu vou lhe ajudar. Ele está perguntando o seguinte: eu estou pagando hoje R$15 mil no Simples Nacional. Tem uma opção melhor que eu possa pagar 12? Posso pagar 9? Tem uma opção melhor? Porque diretamente está envolvendo a minha contabilidade. Total. E está envolvendo o meu negócio. É isso que a gente tenta prezar muito dos nossos clientes, que é o quê? Ser uma contabilidade construtiva. A BIPO ajuda a fazer isso? Total. Então nós temos especialistas, né? O John e o Eric aqui justamente são as duas pessoas que têm, junto com as suas equipes, cabeças pensantes para a gente estar construindo isso. Então hoje o que a gente vê no mercado é muita contabilidade tradicional que faz o feijão com arroz. Então a BIPO tenta sair e quebrar esse paradigma de trazer coisas realmente que vai agregar na última linha do empresário. Então o nosso ponto e o principal objetivo da gente é o quê? Deixar o cliente com a última linha, tendo rentabilidade. Consequentemente, a gente vai satisfazer o cliente, ele vai indicar a BIP e nunca vai sair daqui. Então, esse é um dos nossos objetivos. Precisou de contabilidade, planejamento tributário, tem que procurar quem entende, né? Cara, o empresário, ele precisa entender o seguinte, o que a gente escuta muito aqui, em qualquer lugar, a gente escuta muito que eu tenho empresa para pagar imposto, eu trabalho para pagar imposto. A carga tributária realmente, se a gente for colocar na ponta do lápis, é uma carga tributária muito alta. E estão vindo mais impostos aí. A galera está inventando mais imposto exatamente por essa carga tributária ser tão alta. Só que os caras precisam entender o seguinte, da mesma forma que o governo, seja a esfera federal, estadual, municipal, da mesma forma que eles cobram aquele imposto sobre aquela operação, eles dão algumas saídas. Cara, eu vou te cobrar esse valor aqui de imposto se tu tiver nessa opção tributária. Mas eu te dou uma saída que, se tu for para essa, talvez seja uma opção melhor. E reduz a carga. Exatamente. É nesse momento que a gente entra. É nesse momento o quão é importante e muito... Uma assessoria assertiva. Exatamente. Os caras vão pagar imposto? Provavelmente não tem como fugir. Não tem como fugir. Mas eu tenho uma saída, algumas saídas de forma legal que eu consiga reduzir minha carga. É nesse momento que a BIPO entra, faz esse estudo, esse trabalho com o cliente, para ver exatamente onde ele vai se enquadrar melhor, em qual opção tributária ele se enquadra melhor. Em caso de filhos, como começar o processo de passar a empresa para o nome dos filhos? Quais cuidados ter e como garantir a saúde da empresa para todos os sócios envolvidos? É justamente o que você está falando sobre o filho. Justamente sobre essa transição, né, de uma empresa familiar. Quando a gente tem um sinistro ou até mesmo uma aposentadoria de um sócio e o filho, o sobrinho, a esposa, alguém vai assumir, a pessoa que entrar, ela tem que saber a cultura da empresa. Ela tem que estar dentro da empresa no dia a dia, conhecer os funcionários, conhecer como é que funciona o fluxo, conhecer os clientes, conhecer os seus fornecedores. E ela tem que entrar bem antes do processo de transição acontecer. Porque a gente sabe que um processo de transição é muito complicado. É um processo muito demorado, um processo muito... como é que eu posso dizer? Complexo. Na realidade também, Eugênio, ele tem que estar por dentro do regimento da empresa, né? Cultura, tudo. Tudo influi, né? Pegando o gancho que vocês dois falaram, hoje a gente vê muito no mercado, né? Empresas que, quando os proprietários, os fundadores partem, né? Exatamente. Dá mais ou menos 2 anos a empresa quebra. Então, assim... Eu, como filho, não incorporei a cultura do negócio, né? Então, se viesse de berço, né? Isso, talvez duraria mais. Não é só realmente vir de berço. O que a gente precisa deixar claro que é aquela coisa. Enquanto a pessoa não entra dentro do negócio para entender por toda a complexidade e a plenitude do negócio, a pessoa não vai conseguir performar. Então, empreender e administrar um negócio que já roda não é fácil. Muitas pessoas acham que o quê? Eu vou chegar ao negócio que está rodando, eu vou dar continuidade e vou ser sucedido como meu pai, minha mãe, meus avós foram. Mas na realidade não é assim. Então o que o Eugênio falou, eu concordo plenamente. A pessoa, antes de realmente dar a caneta para fazer a transição de pai para filho, ou seja lá quem for o ente, né? Realmente tem que entender a cultura, quais são os processos, porque é aquela coisa, se você não domina onde você está, você não vai conseguir dar resultado em nenhum canto. Não. Então isso aí é primordial. Eu queria também só complementar com um ponto que o Eugênio falou, e o seu Paulo também, sobre a questão
dos acordos de sócios. Aqui a gente não tem uma receita de bolo. Então, para cada empresa tem suas particularidades e tem seus pontos para serem tratados. Você não acredita que eu já estava pensando nisso? Então, realmente, você tem uma forma de fazer um acordo Exatamente. de sócios, o João tem outro, o Eugênio tem outro. Então, toda empresa não é uma receita de bolo. Nenhum Então, processo é igual. Nenhum processo é repetitivo. Certo? Todo processo ele tem uma dinâmica, né? Uma finalidade e uma assim, particularidade. Uma particularidade. Na realidade, dessa forma como o Denis falou. Todo processo, nenhum processo é igual ao outro. João, deixa eu fazer uma pergunta aqui para ti. Como a contabilidade digital consegue me ajudar, você estando em Fortaleza e em São Paulo, e eu estando no sul do país ou no Amazonas? Essa pergunta eu vou dividir ela em 2 etapas. A primeira etapa seria, quando a gente fala de contabilidade tradicional, a gente imagina que o contador tradicional ele tem que estar sentado, apertando a mão do empresário, dizendo o seguinte, tudo bom e tal. Essa é a tradicionalidade que tem hoje no mundo tradicional da contabilidade. Se você observar hoje aqui dentro, olha aqui, dentro do perfil do Instagram, no Facebook, no TikTok, você vai ver que Bipo Contabilidade hoje está espalhada nas 5 regiões do Brasil. Não é por soberba, é por ter uma facilidade de trabalhar de forma digital. Se você olhar para o lado hoje, tudo na sua vida é digital. Se você parar e observar, a gente consegue atender o cliente hoje da seguinte forma. Eu tenho um cliente hoje que tem um faturamento de 500 mil e não é aqui no estado do Ceará e não é no estado de São Paulo. Nós temos essas 2 unidades. Ele está dentro do Acre. Eu consigo atender outro cliente que está no Sul. Esse cliente que está no Sul, ele fatura na casa de milhões. Então, esses clientes, e nós temos também cliente nessas regiões que a gente está mencionando, que fatura pequeno, médio, grande, existe contabilidade interna, existe nós como contabilidade externa, mas eu queria que o CS me ajudasse um pouco com isso na seguinte situação. Respondendo sua pergunta, nós atendemos sim um cliente de lá, de fora do estado, atendemos em outras regiões do país, mas CS, como é que eu sou o contador da história, toda a equipe Bipo Contabilidade, como é que o CS poderia nos ajudar no sentido de que o cliente vai entrar nessa cultura? Putz, eu trabalhava de um formato, agora eu tenho que me encaixar na metodologia Bipo. O que seria isso? É até interessante que eu tenho muitos clientes que eu recebo especificamente com essa dúvida. Como que eu vou trabalhar com a Bipo? Se a Bipo ela é digital, o que é que eu vou precisar fazer? E aí, João, quando chega um cliente na Bipo, eu faço todas as boas-vindas com ele e faço o treinamento do nosso portal, que é a nossa plataforma, que eu até falei no início, que é onde a gente consegue controlar toda a situação dele, onde ele consegue ter todo o amparo da gente, o complemento, as solicitações. E aí eu faço esse treinamento, muitas vezes online. Tem clientes que, Lésia, me liga, me explica melhor como que eu consigo, eu não estou entendendo como é que funciona o portal. É bicho de 7 cabeças? Não é. O nosso aplicativo, eu até brinco que o nosso aplicativo ele é muito didático. Dá para mandar até foto por ele, muito simples. Dá. Digitar, enfim. E aí, a gente sempre está dando também, além do treinamento que a gente dá no início, quando o cliente está chegando na BIP para entender como é que funciona, a gente sempre está ali dando o feedback, perguntando como é que tá conseguindo mexer, tá com alguma dúvida, conseguiu ver a solicitação que a gente concluiu, a gente sempre está ali ajudando, perguntando se ele está tendo alguma dificuldade, se for preciso um novo treinamento. A gente faz, o treinamento é também bem simples, online, a hora que o cliente estiver disponível. Só para fortalecer o que você está falando, complementar, o treinamento que equipe de CS, ele dá o kit boas-vindas, vamos chamar assim. Sim. Esse kit boas-vindas, porque a partir do momento que você entra dentro do escritório de BIP Contabilidade, você tem uma metodologia a seguir. Não é que você trabalha de um formato e vai trabalhar de outro formato. Não é assim. Qual é o melhor formato adaptado? Não é receita de bolo, não é prateleira que eu chego, pego aquilo e levo para você. Qual é o formato que é adaptável para o negócio do cliente? E aí nós vamos se adaptar, fazer melhorias,
na sua rotina processual, nas nossas rotinas processuais, é benéfico a você, é benéfico a gente se molda, tem uma coisa para corrigir, tem uma coisa para melhorar. Essa satisfação não é para a Bipo Contabilidade ficar melhor para a gente, e sim ficar melhor para o nosso cliente. É a gente se adaptar ao cliente, não o cliente se adaptar à Bipo Contabilidade. Por a gente ter esse formato digital, a gente, quando dá o kit boas-vindas, como você mencionou, a gente precisa entender para a gente se adaptar ao cliente, para ver onde que a gente consegue. E existe cada adaptação. Existe cada adaptação. Doido. É o que eu digo. Existe cada situação, mas para satisfazer ele. Sim, sempre o cliente, né? A gente sempre tenta entender e deixar da melhor forma para o cliente. Tem cliente, Laís, eu não... Por favor, eu vou ter o treinamento, mas tu me diz todo mês, quando tiver meu imposto lá dentro do portal, não se preocupe. Só